Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. E hoje, nessa conversa, a gente vai até Pinhalzinho, em Santa Catarina, onde está a Silvana Barros, ela que é advogada. Silvana, uma ótima tarde para ti, obrigada por conversar com a gente neste momento. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. Silvana, então a gente que vai falar dessa questão aí, dessa mudança para quem é trabalhador e trabalhou desde muito cedo, né? Que regra é essa e de que forma essa aposentadoria pode ser modificada e até antecipada pelos trabalhadores? Na verdade, assim, essa é uma conquista muito grande para o mundo jurídico e também para os segurados, né? Essa regra, ela é o reconhecimento da atividade rural entre os 8 e os 12 anos para aqueles que foram trabalhadores rurais lá no passado, tá? Entre 1967 e 1998 e que hoje estão na atividade urbana e que querem somar o seu tempo de serviço laborado na agricultura com o tempo de serviço urbano para efetivar a aposentadoria por tempo de contribuição, ou pelas regras anteriores à emenda constitucional número 103, de novembro de 2019, ou por uma das regras de transição. Advogada, então, de forma geral, né, e bem simples para os telespectadores que nos assistem agora, tá batido o martelo, judicialmente falando, e quem é trabalhador rural já pode buscar esse direito junto ao INSS. Exatamente. Em termos simples, eu já tentei falar mais simples do que eu falaria no mundo jurídico ou para os meus alunos nos cursos. Exatamente, bateu o martelo e de forma administrativa, não esquecendo que isso é direito, levando as provas do labor, vai conseguir se aposentar administrativamente. Ainda vale dizer que é bem importante que se busque na via administrativa, porque essa em razão de que o INSS tem admitido e o judiciário, como ele não é obrigado a observar uma decisão, tem juízes que entendem que sim e outros que não, e o reconhecimento na fase judicial hoje está mais difícil do que no administrativo. No administrativo a gente tem tido muito sucesso. Tem aquela questão da comprovação por tempo de serviço ou mesmo comprovação dos próprios talões de produtor, mas esse tempo pode ser somado, inclusive, a isso. Sim, falamos de um período de 4 anos, dos 8 aos 12, né? Então, são 4 anos e isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa hoje. Mulher, 30 anos, que precisa somar antes da reforma, ou numa das regras de transição, que aí tem que verificar em qual que se encaixa. E homem, 35 ou um pouco mais, hoje, em cima de uma das regras de transição. Lembrando, gente, que assim, ó, é importante porque às vezes as pessoas pensam, mas meu pai não tem mais propriedade rural, mas naquela época a gente era agregado, a gente trabalhava de arrendatário. Existe uma gama muito grande de documentos que se pode utilizar para estar fazendo esse pedido. Não só escritura pública de propriedade rural ou certidão do INCRA, ou como você mesmo disse, os blocos de produtor. Você pode utilizar N documentos, pode utilizar documentos de histórico escolar próprio, dos irmãos, pode utilizar documento de igreja, lembrancinha de primeira Eucaristia, de que morava lá na linha tal, do interior do município tal. Então, quer dizer, pode utilizar, lá depois de 91, 92, já tinha até agente de saúde, pode utilizar as visitas do agente de saúde, a ficha do posto de saúde do seu município, que diga lá agricultor residente na linha tal. Então, quer dizer, tem muitos documentos que dá para buscar. Um bom garimpo faz uma boa aposentadoria. É só para aquele que, na época, lá atrás, foi agricultor, trabalhou na agricultura, vem de uma família de agricultores e que hoje mora no urbano e que trabalha no urbano e que tem que tem um tempo de trabalho urbano, né, com contribuição mensal. Ou seja, que tem hoje uma carteira assinada e está em busca dessa aposentadoria, que é usar esse tempo em que viveu e que trabalhou no campo entre os 8 anos e os 12.
Exatamente, carteira assinada, ou pode também ser um empresário, né? Um contribuinte individual que esteja contribuindo mês a mês o seu carnê. A pessoa ela vai conseguir fazer isso sozinha ou ela vai precisar constituir um advogado? Olha, eu diria que ela pode fazer isso sozinha. Agora, eu sempre digo para os meus clientes aqui que quando a gente faz um bolo, se a gente esquecer de algum dos ingredientes, esse bolo não vai crescer. E a mesma coisa uma aposentadoria. Se colocar os documentos de forma correta, ou seja, se colocar tudo que precisa ali, a aposentadoria vai dar certo. Agora, se não colocar, pode ser que ela não dê certo. Então, pode sim. Hoje o INSS não atende mais de forma presencial. Isso começou em razão da pandemia e é uma regra que veio para ficar. Existe a disposição dos segurados que podem enviar toda a sua documentação sozinho através do site do INSS. Mas eu recomendaria que procurasse um profissional da sua confiança e, detalhe, que entenda de direito previdenciário para que faça isso para ele, porque assim, depois que tiver o resultado negativo, não tem volta. É mais complicado, né? Não tem como recorrer. Tem como recorrer. É como eu disse, ó, você vai entrar com o pedido no INSS. Se no primeiro momento houver perder, né, for indeferido, você pode recorrer primeiro para a Junta de Recursos do seu estado e depois para o Conselho Regional de Recursos e depois para o Conselho Nacional de Recursos da Previdência Social. Tem vários recursos e é importante que se saiba, mas é importante que se faça isso na via administrativa. Ainda resta o judiciário, mas é como eu disse, é melhor buscar esse reconhecimento na fase administrativa do que na fase judicial. Isso deve fazer diferença agora para a vida de quantos trabalhadores que estão em busca aí da aposentadoria? De 2019 para 2020, a gente já teve pedidos de mais de 1 milhão de pessoas que pediram o seu benefício e foi concedido, quer dizer, foram concedidos, teve um aumento de mais de 1 milhão de aposentadorias entre 2019 e 2020. Por quê? Antes da reforma, pós-reforma. Então, você imagina, se conseguir agregar 4 anos para homens e mulheres, vamos dizer, se antes teve 1 milhão, agora nós estaremos falando de muito mais pessoas que vão vão ter esse direito garantido. E os documentos, como você falou anteriormente, são bastante simples, né? Para quem guardou eles, pode ser uma carteirinha de vacinação, ali, certificado de conclusão de carisma, enfim, N documentos que podem salvar a vida de quem está nesse processo neste momento. Às vezes as pessoas vêm aqui, elas saem com uma lista grande de documentos, elas dizem, meu Deus, Deus me salve. Aí eu digo, olha, é um momento de busca, de garimpo, né? Porque como tu disseste ali, para quem guardou, normalmente as pessoas não guardam, tá? Elas vão ter que ir atrás. Aí elas vão na igreja buscar essa certidão, elas vão na Secretaria de Educação do seu município buscar esses históricos escolares. O rapaz lá com 18 anos para fazer uma prova, né, vai atrás da sua certidão de alistamento militar, vai atrás do documento de sindicato, de rural do pai. Então, né, tem assim, ó, as certidões de nascimento dos irmãos mais novos, que vai dizer lá, filhos de pai agricultor. Tem, assim, eu já juntei em pedido de aposentadoria até um documento de um processo onde o segurado ele tinha sido testemunha de um acidente de trânsito. E lá dizia, fulano de tal, agricultor. Entende? Então, quer dizer, num outro, a mãe teve um problema de saúde com o irmãozinho, com 2, 3 anos, 4, ficaram anos internando. E tinha toda essa documentação no hospital, a gente conseguiu, e lá tinha o endereço deles, que era Linha Pinheirinho, entende? Então, quer dizer, provando que morava na agricultura, que morava no interior, é fato que trabalhava na agricultura. Porque ninguém mora no interior, naquela época, pelo menos, ninguém morava no interior e ia trabalhar na cidade. Então, é uma lógica, né? Rapidinho, então, antes da gente encerrar, advogada, quanto tempo, mais ou menos, tem levado para solicitar essa questão da aposentadoria e sair a resposta do INSS?
Em média, 8 a 12 meses. Em média, às vezes a gente tem situações que 4 ou 5 meses a gente tem um resultado e outras que aí tem algumas nuances do processo, tem um período de contagem de tempo especial que elaborou em agricultura, com insalubridade ou com periculosidade, chega a demorar 2, 3 anos, mas em média, vamos dizer, 12 meses. E quem tem direito? Quem tem direito é quem está completando o tempo de serviço para se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, mulheres 30 anos antes da reforma em novembro de 2019, ou homens 35 anos nessa mesma data, ou que ingressem numa das regras de transição. Utiliza aquele tempo remoto lá atrás de agricultura, que somado com o tempo de serviço urbano vai implementar as condições para uma das regras de aposentadoria. 4 anos aí que podem fazer muita diferença. Então eu conversei com a Silvana Barros, ela que é advogada, e falou sobre todas essas questões aí envolvendo a aposentadoria. Obrigada pela entrevista, Silvana. Nada, fica à disposição. Daniel, então, levando todos esses esclarecimentos com a Silvana Barros, ela que falou lá de Santa Catarina com a gente. Eu volto com você.